Segunda exortação à igreja moderna é justamente a superficialidade da palavra, do ensino pregado nos cultos às pessoas. Algo que incomoda muito o Espírito Santo, meus irmãos, é quando nós achamos que conhecemos ele, mas na verdade nem sequer saímos do raso. Ora, eu falo isso justamente porque muitos cultos que eu já fui, baseado na palavra que foi pregada, são palavras que são muito superficiais, que são como leite. Eu vou explicar para vocês depois. Cuja a maturidade de muitos irmãos que estão ao meu redor, que já têm anos, têm muito tempo, que dizem ter aceitado o Senhor Jesus, ora, mas não tem uma mudança de caráter real, não tem uma mudança de personalidade, de frutos, sabe? Não é à toa que faz tempo, meus irmãos, que eu vejo algum irmão corajoso em cima do púlpito pregando contra o pecado, apontando o dedo mesmo contra os adúlteros espirituais, que dentro da igreja, infelizmente, tem vários, mas os homens estão tão medrosos que têm medo de apontar. Eu raramente vejo alguém aterrorizado por ter cometido iniquidade, correndo aos pés da cruz. O que vemos hoje é levantar a mão e talvez chorar um pouco, mas a mudança de caráter e transformação do coração passa batida. Onde será que estão os frutos gerados pelo Espírito nessa pessoa? Hã? Será que os pastores apenas se preocupam com a quantidade de ovelhas que estão no seu templo, mas se esquecem da qualidade do alimento que eles estão oferecendo para as ovelhas? Como está escrito, olha só, pois com efeito, quando deveriam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, ainda necessitam de leite e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente porque ainda é criança. Hebreus 5, versículo 12 e 13. Meu irmão, faz quanto tempo que você diz ter sido batizado? Pensa aí. E como está a sua vida desde então? E a sua progressão na fé? É fato que nós somos totalmente responsáveis por estudar a palavra em casa, buscar o Senhor. Mas no templo, em que você congrega, que você frequenta, qual é a palavra pregada? Você sente nojo do pecado? Você chegou a ouvir essa palavra alguma vez? Mortificação? E então, lutar pela santidade, já ouviu isso alguma vez? Qual é o teu desejo após o culto? Continuar vivendo da mesma maneira? Você sai do culto desejando ir para o reino dos céus? Você sai do culto com a plena convicção que Cristo é a vida eterna e que nele você está seguro? Você tem medo da morte ainda, depois de anos de conversão? Ainda dizendo que você confia em Cristo, que você tem fé? Você teme a morte? Ora, eu tenho quase certeza que muitas dessas verdades nem sequer são mencionadas na igreja moderna. Isso é muito grave e perigoso, meus irmãos. E quando olhamos para a história lá atrás, vemos que Deus sempre levantou pessoas que não se conformaram em viver a palavra de maneira superficial, mas de maneira funda e de maneira prática. Eu quero falar brevemente de um grupo de cristãos na época da Reforma, entre 1520 e 1530 mais ou menos, chamados anabatistas. Eles entenderam que a igreja não é um lugar onde você nasce, mas sim um povo com realmente pessoas convertidas que nasceram de novo, pessoas que buscavam a santidade. Esse grupo era um grupo que buscava muito a pureza espiritual. Muitos homens, o que estava acontecendo? Muitos homens vazios que diziam já terem sido batizados quando criança, enfim, mas que na verdade nunca nasceram de novo. Esse é o retrato de muitos que se dizem crentes. E hoje é o que está acontecendo. Jesus falou que a árvore se conhece pelos frutos. E quais os frutos de uma pessoa que falou que já foi batizada, que está congregando numa igreja há tempo? Quais os frutos que essa pessoa tem que dar? Frutos bons. Mas o que está acontecendo hoje? Essas pessoas nem sequer dão frutos. Meu Deus.
Os anabatistas chegaram a recusar o batismo de crianças e batizar quem realmente creu verdadeiramente no Filho de Deus. E como resultado, foram perseguidos, mortos, considerados hereges. Até mesmo muitos protestantes perseguiam eles. A Igreja Católica também. Agora preste atenção. Será que você não consegue enxergar, meu irmão, o que a superficialidade da palavra, o que a religião, ela faz? Ela cega a mente. Falta de prática, falta de frutos no dia a dia, faz com as pessoas. E esse ensino hoje coloca os jovens da igreja, adultos também, né? Mas jovens, a chorar no templo e ficar reclamando em casa. Pessoas estão indo para a igreja, que nem na época de Jonathan Edwards. Tá igualzinho. Como se fosse algo comum. O culto virou algo comum. Mais uma tarefa do dia a dia. Pessoas preocupadas em tirar foto no culto, em gravar para mídia e parecer bem arrumado, bem estruturado, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que a vida em santidade, a vida com Deus não existe. Por favor, irmão, escuta com atenção isso. Se os líderes não têm responsabilidade em falar o que precisa ser dito, porque muitos líderes, infelizmente, têm esse pensamento fechado. Ai, mas se eu falar essa verdade dura, infelizmente eu vou afastar muitas pessoas. Ora, mas você está defendendo quem, meu irmão? É a palavra, é a verdade. Você quer colocar a palavra acima do teu ministério? Ou você quer colocar o seu ministério acima da tua palavra? Em cima da palavra do Senhor? O que você está decidindo? Muitos decidem colocar o ministério acima. Se recusam a falar o que precisa ser dito para as pessoas. As pessoas estão em adultério, as pessoas estão em pecado, com roupas indecentes no culto. Mas todo mundo fica quieto. Não quero ofender, não quero julgar. Esse é o pensamento fechado das pessoas e o que o ensino superficial está fazendo. Mas, irmão, eu digo a você. Eles podem, Timóteo, mas você não. Não seja mais um crente morno, mas seja corajoso, pois sozinho você não está e nunca estará. O Espírito do Senhor é contigo, e esse Espírito é um espírito de poder e de coragem, não de covardia. Você nunca estará sozinho, meu irmão. Se todos estão te amando, tem alguma coisa errada. Se todos estão concordando com o que você fala, tem algo errado. Porque, de acordo com Mateus 10, versículo 22, nós seremos odiados por causa de Cristo. Isso podendo ser dentro da própria igreja, principalmente pelo mundo, mas dentro da própria igreja, porque nós sabemos que o próprio Jesus falou que existe o joio e o trigo, a ovelha e o bode. Ora, o bode fica no meio das ovelhas, pode ficar no meio da igreja. E vai acontecer, porque Jesus falou, ele ensinou. Só que a gente precisa ser, irmão, verdadeiro. E por favor, se aprofunde nas palavras, para que, cara, de verdade, você possa discernir o bem e o mal. Discernir o quanto o ensino está sendo raso hoje em dia. Muito raso. Mas Deus te chama hoje, meu irmão. Deus abençoe. E vai para cima que você nunca estará sozinho. Amém.